Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Mandarino, represento aqui a Duo Conexões Culturais. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Carla, Marcelo, Mari. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, Camila, queria dizer que semana que vem, no dia 20, nós iniciamos a nossa Ópera Studio Online com Barbeiro de Sevilha. Os candidatos já foram selecionados, temos 2 elencos, um monte de ouvintes e temos a ideia, o desejo de conseguirmos trabalhar com todos, né? Pelo menos um pouquinho, de dar um feedback, dar um retorno para as pessoas que tão carinhosamente apoiaram essa nossa ideia. E amanhã já vamos lançar para a próxima semana, para o dia 27, iniciando o dia 27, a Ópera Studio Così fan tutte. E na semana seguinte iniciamos também, depois do Così fan tutte, que já vai ser dia 3, né? Dia 3 de agosto, iniciamos com masterclasses de áreas italianas. E em seguida vamos fazer masterclass de Parisotti, áreas antigas. Muito indicado para jovens cantores, para quem está iniciando. E, enfim, é uma ideia de fazer com que a gente cresça e que a gente esteja melhor quando essa pandemia toda passar, né? E a gente puder voltar a ser gente, como eu falei hoje para a Mari. Né, Mari? Oi, Luísa. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Ops, peraí. Meu convidado querido já chegou, Thaís Simões, Thaís, Benatti, Guilherme, Luísa, Schmidt, não sei o seu primeiro nome, enfim. Vou chamar meu amigo, meu colega querido, Douglas Hahn. Douglas Hahn. Aguardando Douglas. Você precisa aceitar o convite, Douglas. Te mandei, é só você aceitar, esperar um pouquinho e entrar. Conectando. Ai, Só ouvi um ai, mas não te vejo. ai, porco boia. Então, estou ouvindo ais, mas não te vejo. Está conectando. Tá conectando? Está conectando. Eu vejo aqui conectando, mas te ouço perfeitamente. Va benissimo. Agora ouvi melhor ainda. Impostadíssimo. Né? Não está conectando. Mas Ai, as pessoas estão se divertindo. Continua falando ai, que vai ser um sucesso esse negócio. Ih, Douglas caiu. Peraí, tentar de novo. Cadê? Bela voz não, é nobre, né? Não é só bela não, é bela, muito bela mesmo. Além de um grandíssimo cantor. será que é Estevão, isso? bem-vindo. O quê? Você está aqui, eu já tô te ouvindo, mas não te vejo. Ai, Nádia. Olha lá, você está ao vivo, hein? As pessoas estão todas aqui. E estão se divertindo. Vamos começar nossa conversa enquanto vai conectando Tá bem. e vamos tranquilo. Como é que você está? Tô bem, tô aqui na Harmonia Lira, aqui na sala Sim, de ensaios, que você conhece muito bem. sim. E tô aqui já faz agora desde final de abril, tô vindo ensaiar aqui final da tarde. O Dr. Álvaro me deixou a harmonia. Caiu, caiu. A conexão não está boa. Boa tarde. Ah, você! Fica aí. Apareceu. Tá fixo? Ah, tá fixo. Tá fixo, tá, mas pelo menos as pessoas viram você. Você me ouve? Ouço muito bem. Para mim você tá parado, mas pelo menos tem a sua imagem ali que já tá bastante bom. Paulo, eu não tenho que fazer mais nada aqui, é só aceitar o convite? Só aceitar o convite você já está online.
A Tá. sua conexão é que está ruim. Ah, tá ruim, é? Sua conexão é que está ruim. Só isso, mais nada. Você está congelado na tela, mas todo mundo ouve você muito bem. Tudo bem. Né? Ah, paciência, acontece. E aí, meu querido, você estava falando que está na Harmonia Lira, trabalhando todos os dias. Isso, na verdade, estou aqui estudando, né? Final da tarde, que é o período que eu posso vir, Uhum. desde final de abril, e isso tem me ajudado bastante, assim, a superar esse momento Sim. enfim, de tristeza, às vezes de alegria, mas esse período que nós estamos confinados, né? E que a gente não consegue praticamente produzir nada, a não ser estudar sozinho. Vez ou outra, o Matheus também, que você conhece muito bem, o Matheus Alborguete, meu pianista, está por aqui também, visitando a sua mãe. E vez ou outra a gente consegue fazer um repasse. Mas a Lira tem me ajudado muito nesse sentido, assim, eu venho a pé de casa, eu estou a 50 minutos de casa, faço essa caminhada, ida e volta, e isso tem me ajudado bastante, tenho me cuidado. Aqui na Lira nós temos só com a secretaria aberta, né? E com a pessoa que trabalha aqui dentro, que nos ajuda na manutenção da casa. Mas a Harmonia Lira está fechada, porque ela não tem liberação, né, das autoridades para abrir. Sim. Então eu fico aqui sozinho com os fantasminhas, Pois estudando. é, esses fantasmas da Lira são famosos, né? É a noiva, não é? A noiva, A noiva. Reza a lenda que a noiva morreu aí, não foi? Ou a noiva foi sim. deixada? Como é que é essa história? Eu não me lembro mais. Então, essa é uma história bem, muito antiga, muito antiga, não sei de que época, mas e que realmente ela foi deixada aqui e faleceu, né? Poxa. É. E E aí viver há relatos passeando. de pessoas que ouvem de vez em quando os barulhos. Sei, sei. Aqui Bem, no já é um prédio Municipal que de São Paulo tem também, né? esse ano o prédio da Sociedade Harmonia Lira está completando 90 anos, né? Uau. 90 anos esse prédio. Teve gente muito grande que cantou aí, né, Douglas? Quem foi, hein? E nós temos a passagem da a Neide Thomas, que passou aqui. Sim. Tivemos o Rio Novelo, tivemos a Bidu Sayão na década de 30, né? Uau. A Harmonia Lira teve uma atividade cultural muito importante, né? No início. Tivemos orquestras aqui, uma orquestra que foi mantida por muito tempo. E aí, com o tempo, foi se perdendo um pouco de tudo, né? Começaram a vir mais a parte social do clube, casamentos, bailes de sociedade, bailes de debutantes, e a parte cultural foi caindo um pouco, né? Mas como você sabe bem da história, desde 2014, através do nosso presidente, que é uma pessoa abnegada pela arte, pela cultura, abraçou a Harmonia Lira, né, quando assumiu a presidência, e vem nesse restauro, não só do prédio, mas também de reerguer, né, e fortalecer novamente a área cultural. Né? E você já participou de alguns eventos aqui, muitos Sim, amigos nossos, colegas. sim. Nós estamos nesse processo. Esse ano nós iríamos ter o terceiro festival de ópera, né? Teríamos o Barbeiro de Sevilha, que seria agora, em agosto, com um belíssimo elenco, já estava tudo certo, confeccionando figurino e cenário, já com orquestra, tudo. E aí, já em finalzinho de março, foi cancelado, né? Literalmente, não vamos fazer esse ano mesmo. Está Sim. previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Que maravilha. Vai dar certo. Vamos torcer que sim. Vai dar certo, sim. Mas, Douglas, deixa eu falar uma coisa aqui em público, Sim. porque a Santa Catarina, e falando da sua cidade, que é Joinville, especificamente, tem aí o Bolshoi, não é? Sim, sim. Que é maravilhoso. E Santa Catarina tem um grande artista lírico que se chama Douglas Hahn, né? Obrigado. Bom, eu sempre que tenho oportunidade eu falo isso, porque você, além de ser um amigo, você de fato é um grandíssimo cantor, né? E eu queria que você falasse um pouco de você. Você é um cantor que muita gente conhece,
Mas talvez pouca gente se lembre que você foi um dos poucos cantores brasileiros que passou algumas vezes no Teatro Colón de Buenos Aires, fazendo papéis importantíssimos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre você. Perfeito, Paulo. Então, a minha história dentro da música lírica começou um pouco tarde, né? Eu iniciei minhas atividades musicais em um coro de igreja aos 14 anos. E ali fiquei por um bom tempo, 6, 7 anos. E em determinado momento a voz começou a desenvolver. E tive então um convite para fazer aula de canto na Escola de Música Vila Lobos, da Casa da Cultura, que existe até hoje, com uma professora que se chama Maria Isilda Marques Rosa, que hoje reside em Florianópolis. Isso foi em 89 e 90. E ali comecei a fazer minhas primeiras aulas, a voz começou a desenvolver. Num primeiro momento eu era tenor, né? Os meus primeiros anos de estudo foi como tenor. Quer dizer, você começou assim, bem, depois foi caindo de nível, né? Uma coisa. Depois fui caindo de nível. Perfeitamente. Né? Só que não, né? Então, e aí depois passei por outras pessoas que tiveram aqui em Joinville, alunas falecidas já, a Nilceia da Silveira, que foi uma professora de canto também, que era de Curitiba. E em junho de 95, então, teve um masterclass aqui em Joinville, onde vieram esses dois grandes mestres, né, dois grandes artistas, o barítono italiano Rio Novello e sua esposa, né, soprano Neide Thomas. Em 1994, eles estiveram aqui, na verdade, em 94. Eu participei desse masterclass, muito tímido, e obviamente fui fazer aula com o Rio Novello. E ele, de início, gostou muito do material. E já no mês seguinte, em agosto de 94, então comecei a fazer as aulas regulares em Curitiba, né? Nesse momento eu ainda trabalhava no Banco Bradesco, da qual eu trabalhei por um período de 8 anos, fui bancário. Você largou o Bradesco para ser cantor, foi isso? Exatamente, Aí, em 95, participei da minha primeira oficina de Curitiba e começamos a ter um desenvolvimento. Até que teve em meados teve um concurso da Neide Thomas que foi dedicado à Toste, que foi também em junho, julho de 95, e ela me convidou a participar como experiência, e falei, não, tudo bem, vamos conhecer. E para minha surpresa, eu consegui o segundo lugar, né? Segundo prêmio, foi um concurso nacional. E foi, assim, muito legal. Aí saiu matéria que o Joinville bancário se revela como cantor e os sonhos do barítono Douglas. E aí a vida começou a mudar. Eu comecei a pedir para sair um pouco, para assistir alguma coisa, ver Master em Curitiba. E foi num período que o banco começou o período de automação, ou seja, foi aquele período de 95, ou seja, começaram a vir as máquinas, né? E aí a agência que eu trabalhava, quando entrei, tinha 290 funcionários. Era a maior agência, enorme aqui de Joinville. E começaram os cortes. 15 anos, 12 anos, 10 anos. E um certo dia, ao encerrar o expediente, o gerente me chamou à sua mesa e me entregou a carta de demissão. E foi muito difícil, assim, né? Ele falou assim, olha, Douglas, nós sabemos que muito em breve você vai seguir uma carreira como artista e nós queremos te ajudar nesse sentido. Eu sei que é difícil sair, né? Não é fácil começar uma carreira, sair de um emprego estável, como é o bancário, né? Mas nós vamos te ajudar, assim, vamos te demitir com todos os direitos. E assim, eu voltei pro meu setor com a carta, falei com meus colegas, me despedi. E foi muito difícil. Eu estava recém-casado e cheguei em casa assim, olha, acabei de ser demitido. Isso até me emociona um pouco ainda. Mas foi um momento muito importante. Aí a Neide e o Rio me deram mais um ano, né, de bolsa de estudos, que foi essencial para o meu desenvolvimento. Eu passei praticamente a morar com eles, né? Os meus colegas de Curitiba sabem bem disso. Fiquei muito tempo realmente morando com eles, vinha para casa só final de semana. E estou esquecendo de falar uma coisa. Um dos prêmios do concurso Neide Thomas era fazer o encerramento da próxima oficina, que seria de 96, né? O concerto de encerramento.
Então, participei junto com a Alfa de Oliveira, com Anderson Marques, Tepes do Vale, grande amigo e colega de longa data, sobre a regência do maestro Roberto Duarte. Então, fiz a minha estreia no Teatro Guaíra, na época com um cachê de R$ 500, e foi muito legal, assim. Depois veio o convite já para o Guarani, então, né, minha estreia, realmente, numa ópera, também com a direção do maestro Júlio Medalha, direção cênica do regisseur Francisco Mairink. Tínhamos no elenco gente muito importante, como o nosso amigo Juremir Vieira, fazendo Peri, Sim. Lucas Doro, Amarílis Rebois era Ceci, e isso, a estreia foi em Florianópolis, em frente à Catedral. Grande, grande elenco. Grande elenco, né, com a Orquestra Sinfônica do Teatro, a Orquestra Sinfônica do Paraná, né? E aí começou. Depois fui convidado a fazer o único que eu fiz, inclusive, o Festival de Campos do Jordão, onde fiz também o concerto de encerramento com o maestro Aito Escobar, Colombo. Fiz uma audição na época, ainda, para o maestro Eleazar de Carvalho, no ciclo de óperas que teve no Memorial da América Latina. Quem me acompanhou foi a querida e saudosa Isabel Maresca, foi o primeiro contato que eu tive com ela. Cantei pro Túlio Colachó, pro maestro Eleazar, e para minha alegria também fui contratado para fazer Salvator Rosa. Ou seja, né, você e Carlos Gomes estão ali, né? Sim, a intimidade com o compositor tá grande. Sim, foi um compositor que eu tenho algumas óperas, né? Tenho várias óperas, inclusive. E assim começou a carreira. Depois, em 97, junto com o Rio Novelo, a gente foi fazer uma audição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com também saudoso maestro Joaquim Paulo do Espírito Santo, com quem eu trabalhei muitos anos em Curitiba. Na verdade, eu sempre falava que era a Santíssima Trindade. Neide Thomas, Rio Novelo e o Joaquim Paulo do Espírito Santo. Exatamente. Eles fizeram a minha formação de repertório e todo esse trabalho, que foi muito importante. Com a Neide eu estive até 2011, né? Foi de 2004 a 2011. Um trabalho de longa data, né? E assim começou a vida. Família, né? Família. Foi uma grande família. Eu não fiz um curso superior. A Neide me disse que eu não deveria fazer a faculdade, porque eu já estava com uma certa idade, na época já 27 anos, e que eu iria para a carreira. Iria diretamente para a carreira, que a formação acadêmica poderia me segurar um pouco. E assim fiz, né? Então, desde 96 estou nessa caminhada. Então, só retornando ao que eu estava falando, então fiz audição para o maestro Luiz Fernando Malheiro, que gostou muito, e na época foi fantástico, assim, houve a minha estreia, então, final do ano, se não me engano, foi em novembro, com o Elisir D'Amore. E eu fui nesse elenco aí com o tenor espanhol José Bros. Sim, Elixir do Amor no Municipal de São Paulo, assisti. Exatamente. Enzo Dara, Enzo Di Mattei, o outro elenco, Rosana Lamosa, Fernando Portari, Edna de Oliveira, a Graziela Sanches, enfim, assim, foi uma bela história. E a direção foi do nosso saudoso amigo, meu Deus, estou esquecendo, que faleceu agora. Yakov Hiller, exatamente. Assistente de Mauro Vrona, com assistência do Mauro Vrona. E assim começou. Depois veio a Bohème no Teatro Alfa, também com super elenco, Portari, Lamosa, Paulo Schotti, Pepes do Vale, Yeller, Gabriela Patti, direção do Jorge Tacla. E assim começou a carreira, né? Começou a vir a trabalho em cima de... Começou não, você já fez anos aí, você já andou bastante nessa carreira aí. Já foi muito pra frente. E como é que veio o Colombo na sua vida? Aliás, antes de você falar do Colombo, me responde uma coisa. Nessa hora que a Neide te disse não faça um estudo formal, isso te faz alguma falta hoje? O que você diria para um jovem cantor, olhando por todos os ângulos que você hoje, no auge dessa carreira que você tem, tão bacana, o que você analisa disso?
Olha, Paulo, eu acho que eu já analisei bastante isso e vejo por dois lados, né? A gente tem colegas, né? Colegas nossos que fazem carreira como solista, mas que também fazem a sua carreira acadêmica, Sim, né? Vários colegas aí. E eu acho que é um aporte importante também, porque em algum momento a gente vai sair de cena, né? sim, Então, claro, você pode dar aula particular, né? Como a Neide fez muito tempo, praticamente o Rio não tinha curso superior, e a Neide também não tinha, mas ela fez o teste de notório saber para entrar na Belas Artes, né? sim, E isso ajudou muito eles, muito, muito, muito. Eu sei porque acompanhei a vida deles 15 anos praticamente, e era um grande trabalho que ela fazia na Belas Artes, e também foi preparadora vocal muitos anos da grande Camerata de Curitiba, né? sim. E tudo isso foi importante. Então, assim, eu não fiz, né, o meu curso superior. Talvez agora eu estivesse pensando de outra forma. Talvez eu deveria ter feito, né? Mas tem colegas, assim como eu, que não fizeram e também estão em carreira, né? Sim. É muito relativo. O que eu diria hoje ao jovem? Talvez, se ele tiver a possibilidade de fazer, faça, né? Eu sinto um pouco falta, sim, de uma preparação melhor, de um curso de música, né, completo, o estudo da história da música, ter estudado um instrumento, por exemplo, que eu acho fantástico, ter estudado piano, melhorar o meu desenvolvimento de leitura, por exemplo. Eu acho que isso são coisas importantes que os jovens artistas têm que se preparar muito para o mercado, além dos idiomas, obviamente, né? Sim. Então, assim, mas por outro lado, eu nunca tive nada que me segurasse, né? Assim como tinha colegas também que na época faziam a faculdade e muitas vezes perdiam um ano porque não podiam sair, ou se saíam, perdiam um ano, né? Então era difícil. Ah, mas, assim, são situações, acho que são caminhos diferentes, né? Às vezes não existe uma receita certa para uma carreira como solista. Muitos colegas da gente também, por exemplo, entraram num coro profissional, que é o outro trabalho digno e maravilhoso dos coros profissionais. Então, são caminhos. Por acaso eu não segui esse caminho, a carreira veio para mim, assim, meio que meio que sem saber. A Neide falava que não é a gente que escolhe fazer a carreira, mas nós somos escolhidos, né? E veio muito tarde isso para mim, porque eu com 21 anos estava começando a vocalizar na Casa da Cultura. Eu estrei com 27 anos já num papel muito importante, que é Gonzales, né? E muito rápido, né, Douglas? Muito rápido, não houve uma Muito rápido. preparação mesmo, assim, eu fui jogado depois num elenco internacional, eu estava cantando no lado do Enzo Dara, do José Bros, com o Fernando Portari, sabe, sendo dirigido por grandes diretores, eu não tive ópera estúdio, né? Então isso, eu vejo, por exemplo, agora, mudando um pouquinho só o foco, é tão importante, né, a ópera estúdio que está acontecendo no Brasil, do Teatro São Pedro, do Teatro Municipal, tinha também no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Isso é muito importante, porque é um trabalho que a minha geração praticamente não teve. Nós tínhamos algo semelhante na casa da Neide, inclusive era um sonho da Neide, muitas vezes ela comentou isso com os alunos, de ter sim uma ópera estúdio na sua casa, né? Que era uma casa muito grande, e vira e mexe, assim, a gente ficava lá meio que internado, né? Ah, vivenciando como é a história de um artista lírico, a preparação, ah, os momentos difíceis. Eu sempre digo que as melhores aulas foram as conversas à noite, quando a gente ia para o sofá e ficava conversando, o Rio ficava vendo TV, a Rai e a Neide contando história. Então, essas foram grandes aulas, grandes ensinamentos, que não só eu, mas muitos colegas que tiveram a oportunidade de vivenciar isso na casa deles, né, leva para a vida. Né? Então, os ensinamentos que a Neide me passou, falando diretamente de mim, não foi só a questão técnica, né, mas uma vida, um Sem exemplo dúvida. de carreira, né? Então, isso é uma Uhum. coisa que eu levo sempre e vou levar sempre na minha vida, né? Eu não consigo pensar em canto sem pensar na Neide e no Rio, né? Eu tive maior formação com o Rio Novelo, mas tive muitas e muitas e muitas aulas com a Neide, né?
e aprendi muito, muito. Vi ela ministrar aulas para muitos colegas, muitos artistas que hoje fazem carreira. Recentemente vi, inclusive, a belíssima entrevista do meu colega Martin, né? E ele fala sobre a Neide. Então, muitos artistas passaram por lá e... Eu infelizmente não tive esse passado com a Neide, infelizmente. Certo. Aliás, meu passado com a Neide foi muito feio, inclusive, mas deixa isso Assim, para lá. deixa eu falar. Eu fiz uma piada muito infeliz, porque eu não sabia que Neide Thomas era casada com o Rio Novello. E o Rio Novello cantou em Brasília, eu sou de Brasília. O Rio Novello cantou em Brasília, Claro. fez esse Camilo, e eu não sabia nada de ópera, assim, totalmente ignorante. E pensava que ópera era música, era um refinamento. Então, não é que não seja. Claro, Mas claro. o Rio mandou um mar de voz. Foi feio isso, mas o Rio mandou um mar de voz. E eu achei o Rio assim muito pouco refinado. E eu não Certo. entendia o que era cantar. E aí fui para uma oficina de música em Curitiba. E a Neide era professora. E eu falei assim, não, porque o Rio Novello é um carroceiro. A Neide me olhou assim de alta voz e falou assim, como assim? Eu Por falei assim, não, favor. porque ele canta muito, a voz dele é muito forte, ele é muito bom, eu me saí desse jeito, mas foi uma gafe Sim, sim. tremenda, tremenda. E o Rio Novello depois, infelizmente, muito infelizmente, eu não tive essa chance de trabalhar com eles, mas o Rio Novello depois fez um Rigoletto em Curitiba. Já Sim, lá, você vai lembrar muito bem da idade que ele tinha quando fez isso, já bem velho, sim, e sim, com sim. mais de 70 e tralalá, e o Rio Novello, com uma musculatura acabada, ele me fez chorar copiosamente, porque Olha isso. foi assim uma lição de tudo, de tudo. E É. ali eu vi tudo que eu perdi de não ter convivido com os dois, né? De ter privado dessa, É. enfim, O Rigoletto, claro, foi um dos cavalos de batalha do Rio, sim. como Nabucco, né? Como Iago. E não era fácil fazer aula com ele, viu? Assim, foram anos difíceis. Ah, ele falava muito, aliás, não falava muito. A gente copiava muito os exemplos. Tinham muitos colegas que saíam da aula dele que não queriam voltar, porque era duro assim. Mas foi um aprendizado na minha vida que... E é muito interessante isso, que com o passar dos anos, né, isso é uma coisa muito interessante. Muitas coisas eu não entendia naquela época. E com o passar dos anos, depois que eu deixei de fazer aula com ele, desde 2011, na verdade, né, não fiz mais aula, eu tive que começar a me virar sozinho, conversar um pouco com os colegas. Mas muitas coisas agora vêm com o entendimento do tempo. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Agora, esse período, por exemplo, que eu estou aqui na Lira praticamente quase 3 meses, praticamente 3 meses. Eu tenho estudado sozinho aqui, sozinho. É muito silencioso aqui, à noite principalmente, não tem nada. E tenho descoberto sensações que eu não tinha mais sentido, sabe? É muito interessante isso. E vem na memória, vem os conselhos, vem as ideias, vem o som, inclusive, e as palavras da Neide, né? É muito, muito interessante isso, assim, como isso fica guardado e como é importante, isso é a minha opinião, a gente não ficar, a gente ter um tutor, a gente ter uma linha mestre para seguir. Acho que isso é muito importante. Tem Eu o tenho uma... norte, né? Exatamente, exatamente. Eu acho um pouco preocupante quando a gente vai trocando de muito professor. Por mais que a gente, obviamente, consiga, às vezes, absorver só aquilo que nos interessa, mas eu acho, assim, na minha visão, e não é uma visão saudosista, mas eu tive a sorte, né, de estar na mão de pessoas, assim, a Neide, o Rio, de muita qualidade, né, pessoas que fizeram uma carreira internacional belíssima, e o Rio, um barítono, né, da escola verdiana, daquela geração antiga. E eu posso dizer assim, a gente absorve tudo, né?
Então, assim, eu penso que é importante, sim, você ter, sabe, um mentor que você vai seguir a tua vida toda, assim. Claro que fazer um masterclass com uma pessoa ou outra, isso eu não vejo problema. Mas eu vejo, às vezes, colegas mudando muito, sabe? Mudando, inclusive, de técnica, assim. Isso pode confundir um pouco, né? Então, eu tive essa sorte. E por acaso, para mim, deu certo isso, né? Para mim, deu certo. E eu sigo os ensinamentos deles. Para minha vida. E graças a Deus, eu tenho provado aqui, nesses meus estudos, a voz está inteira, está muito boa. O que falta realmente é cantar, falta um correpetidor e falta trabalho para a gente estar no palco. Falta palco, né? Falta palco. Exatamente. Falta palco. Olha só, deixa eu te interromper só um instante, meu querido, porque eu preciso aqui falar dos colegas. Tem tanta gente dando oi, tanta gente... Ai, que pena que eu não consigo. Paulo, vamos tentar de novo? Não, senão pode dar ruim. Peraí. Pode dar ruim. Pode dar ruim. Andréa Souza, tem gente que eu não conheço, o doutor Dan Oliveira, Silvia Lopezio, quem mais? Rita de Cássia, Estevão Batista, olá Josival, Thiago Monteiro diz Douglas maravilhoso, quem mais? A Carol Lisenberg, peraí que eu fiz besteira aqui, a Dalgisa Rosa, a Juliana Taino, foi sua filha no Nabucco. No Nabucco. Quem mais? Dizendo que é sua fã, Sávio, querido, o Guilherme Ursinho, meu tenor favorito, meu barítono favorito juntos, que maravilha, Vanderen, Marcelo Mesquita, um bando de gente bacana aqui, Natália Cato, um beijo, minha querida, Vitor Mascarenhas, Bruna, quem mais? Isso aí, o Vitor dizendo que tem parte desse Rigoletto no YouTube, a Carol dizendo que o timbre do Lucas parece muito com o do Rio, e é verdade. O que mais? Luciana Tavares, Sávio está aqui ainda. Adoro Douglas, a Flávia falando. Quem mais? Eu acho que é a Flávia, enfim. A Carolina Testoni está aqui. Não embote, Douglas. Não embote. Né? É a Flávia, entrou com uma empresa, está aqui também. Então, é isso aí, Douglas, manda ver, continua. Então, essa expressão no embote era justamente nas aulas, né? O Rio falava assim, você me parece que é uma voz um pouco eslava, é muito fibrosa, ele falava, né? E aí, durante a aula, nos vocalizes, a voz encorpava, né? Isso foi sempre, talvez, uma grande dificuldade que eu tive. A voz encorpava muito, e aí embutia, ia para trás. Aí ele falava, não embote, por favor, vislumbra a cavidade. E aí ele mostrava, né? E vinha aquele mar de som, né? Ele parecia que ele tinha um amplificador, né? O nosso grande maestro, querido amigo, San Jordi, Alessandro San Jordi, nos fala sempre isso. O Rio parecia que tinha um microfone, um amplificador na boca. Ele falava e projetava, né? Então era muito... E não era uma voz grande, né? Não, era uma voz muito bem timbrada, né? Muito bem projetada mesmo. Exatamente, exatamente. Então eu tenho muita saudade dele e a figura dele, né? O som dele está na minha cabeça. Né? Não é por acaso que as pessoas acham que o meu timbre é parecido ou que a forma que o meu canto... Sim, é verdade, porque eu copiei muitas coisas. Claro que depois eu tive que desmontar algumas coisas, porque ele era um barítono de uma voz mais encorpada, já um barítono de 60, na época ele tinha 68, 70 anos quando comecei a fazer aula. Então era um outro instrumento, né? Poxa, então foi logo ali, nessa época do Rigoletto, não foi? Foi logo ali. Olha só. E depois eu tive, obviamente, que pensar com meus botões e observar outros cantores e encontrar o meu caminho, mas sem perder aquilo que ele colocou em mim. Orientação norte, né? Agora, você falou uma coisa curiosa, né? Porque o Rio é italiano, o Rio Novello, para quem não sabe, está vivo ainda, está bem em saúde em Curitiba, 94 anos. E eu também estudei lá na Itália com italiano dessa geração, né? E eu não sei, você comentou que o Rio não falava muito, né? Não falava e que era muito pelo exemplo, e eu tive a mesma experiência, né?
Perfeito. E é curioso isso, né? Acho que hoje em dia a gente está, de certa maneira, mais preparado, porque a gente foi cavucar ali, descobriu do que eles falavam para que a gente pudesse andar de uma maneira mais rápida, Sem dúvida, sem dúvida. né? Isso foi muito importante. Porque às vezes você copiava o exercício, né? Eu sempre falo, a embocadura, ele falava, olha a embocadura, essa nota precisa dessa embocadura. Eu olhava assim, ok, eu vou copiar. Eu copiava, e ele falava, é isso, saía, é isso daí. Ok, saía e eu copiava, só que não era em determinadas áreas, não era assim. Eu tinha que encontrar um outro caminho. Aí eu ia conversar com a Neide. Aí a Neide era mais técnica, ela explicava mais. Mas era uma voz feminina. E aí o aprendizado era mais difícil, às vezes, para um barítono, para a voz grave. E eu observava. Então, isso, com o passar dos anos, e eu praticando, eu sempre gostei muito da técnica. Eu sou um apaixonado pela técnica. E quando eu observo um artista, eu admiro muito a técnica, né? Uma pessoa que me ajudou muito, e aliás, eu tive o prazer de fazer um masterclass em 2012, foi o Renato Bruzon, né? Do Teatro São Pedro. Convite do Paulo Esper. E fiz uma aula com ele, rápida, de Rigoletto, e ele me chamou muita atenção, assim, a questão do bel canto, que foi uma coisa que eu sempre busquei muito. Eu acho fantástico o bel canto, as óperas de Bellini, Donizetti, mesmo o início de Verdi. Então, assim, a minha escola, eu busco essa sonoridade e essa escola de bel canto, porque eu tenho certeza que isso vai me dar uma longevidade vocal, né? Sem dúvida. Fico longe dos papéis dramáticos, ainda que já fiz alguns, mas fico longe, porque me considero um barítono lírico e quero permanecer assim. Eu trabalhei com um maestro italiano, Fabiano Monica, que já é falecido, na Itália. Foi Bala e Máscara no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na gestão do Eduardo Álvares, 2004, exatamente, 2004. Eu e o Heller Felipe, o Dumbo, fizemos os comparsas do Renato, que na época foi Sebastião Teixeira, grande Sebastião Teixeira, e um barítono mexicano, Arturo Barrera, que morava no Rio. Então o maestro gostou muito do meu trabalho vocal e disse assim, olha, você sempre faça Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, bel canto, e fique longe de cavalleria, dos papéis dramáticos. Ele falava assim, Rossini, Mozart, todo bel canto é vitamina para voz. Enquanto você puder cantar isso, cante, né? E eu nunca larguei esse repertório. O Matheus, que não sei se ele está por aí, mas ele é testemunha de que eu gosto muito de fazer o Parisotti. Todas aquelas canções de início de repertório, né? Caro meu bem... Que estão longe de serem fáceis, né? Exatamente, exatamente. Longe. Comecei a observar isso justamente com o Bruzon. Eu comecei a seguir o trabalho dele, as gravações, e os CDs, né, que ele canta isso, todo esse repertório, é linha de canto. Então o tempo todo é muito importante, se você tem essa característica na voz do bel canto, fazer, né? E eu tenho feito isso muito com o Matheus, porque ela me dá estabilidade, ela me dá uma situação de se eu estou empurrando, se eu não estou empurrando, se está muito encorpado. E aí, em cima disso, eu vou trabalhando, então, o repertório de bel canto, né? Como fizemos esse ano com o maestro San Jorge no Teatro São Pedro, né? Abertura da temporada. Sim. Então, é um repertório que eu gosto muito, sabe? Do bel canto. Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi também. Ano passado fiz, a primeira vez que fiz Tônio, né, com o maestro Abel Rocha, lá no Festival de Goiânia. Foi um grande desafio, tive um pouco de medo. Ok, entendeu? Mas ainda acho que é cedo para cantar esse repertório para mim, né? Eu prefiro ficar realmente no repertório mais lírico, mais de bel canto, né, que eu me identifico mais. Agora, Paulo, você tinha me falado alguma coisa do Colón, né? Eu estou te perguntando do Colón, você não está falando nada do Colón. Bene. Então, o Colón foi muito interessante. Na verdade, a chegada no Colón,
aconteceu assim. Eu tive em contato com a grande amiga e grande cantora maravilhosa, Adelaida Negri. Adelaida Negri, que faleceu, se eu não me engano, esse ano ou ano passado. Sim, faz pouco tempo, bem É, recente. acho que foi ano passado. Esse ano faleceu o marido dela, o Bernardo, 99 anos. Então, assim, o que aconteceu? Em 2009, fui convidado, através do meu grande amigo, colega e grande cantor, Miguel Geraldi, que também foi muito amigo da Adelaida Negri. O Miguel já estava cantando algumas coisas em Buenos Aires, na companhia que ela tinha, que era a Casa de la Ópera, e por acaso eles precisavam de um barítono para fazer Poliuto, né, de Donizetti, é isso, Poliuto. E aí fui fazer. Ela gostou muito, né, fizemos no Teatro Avenida, foi um belíssimo espetáculo, tive boa aclamação, palmas, foi lindo, um papel maravilhoso, severo. Depois me chamaram para fazer Lorelai de Catalani, Herman, papel dramático. Também com ela, com Miguel. Também foi muito bom. Foi 2010. Aí abriu uma vitrine. Eu conheci uma pessoa lá em Buenos Aires, que era agente, Alejandro Cervente, que me levou a fazer uma audição no Teatro Argentino de La Plata, né? Para o então maestro Alejo Pérez, grande nome da regência na Argentina, com o diretor Marcelo Lombardeiro. Fiz a audição, eu e Miguel fizemos a audição, e eles gostaram muito. No ano seguinte, então, fui convidado para fazer a grande produção de Tristão e Isolde, né? Com um elenco belíssimo, Eiko Senda, foi uma das Isolde, dois tenores americanos. Eu fiz Curvenal com esse barítono Fabian Veloso, meu grande amigo e hoje um dos maiores barítonos aqui da América do Sul, com a direção do Lombardeiro. E foi muito bom também. O Curvenal teve boa crítica. Ok. Aí, em 2012, teve uma produção independente de Aida, também no Teatro Avenida. Caide da Busti, Que memória, hein? Bárbara. Exatamente. Estreiei a Aida lá em Buenos Aires. E aí, me parece que alguém do Colón esteve nessa ópera. Muito bem. Mas até então, cantar no Colón era um sonho, né? Jamais, assim, não esperava. Aí eu fui... O que aconteceu? Eu tive um trabalho naquele ano de 2013, tive muito trabalho. Joana de Flanders eu tinha feito em Campinas com o maestro Vitor Hugo. O outro Carlos Gomes. O outro Carlos Gomes, exatamente. E aí, voltando para casa, certo dia à noite, assim que eu cheguei em casa, naquela semana, veio um telefone da Argentina, um telefonema da Argentina. Um senhor falando comigo. Se eu era Douglas Hahn, como vai, tudo bem? E me convidando para estrear no Teatro Colón, nada mais, nada menos, com o Renato, do Ballet Máscara. Eu falei, como assim? Não nós temos o contato, né? Uma pessoa também parece que, se não me engano, foi o Miguel Geraldi. Eles entraram em contato com o Miguel. Essa pessoa se chamava... agora eu não estou lembrando. Mas, enfim, ela entrou em contato, o Miguel, se não me engano, também me indicou, ou essa pessoa tinha me assistido já nos espetáculos da Casa de la Ópera e nessa ida, e também em La Plata. E então me chamaram, né? E por incrível que pareça, antes teria o Ballet Máscara, que nós fizemos juntos, né? Sim. No Palácio das Artes, com direção do Fernando Bicudo. A regência foi do maestro Marcelo, né? Era Marcelo Ramos, exatamente. Marcelo Ramos, isso. Então foi muito bom, porque eu fui pro Colón saindo de uma ópera pronto, né? Saindo pronto, assim, foi muito legal. Então foi muito difícil. A direção musical foi do
meu primeiro trabalho com Ira Levin. A direção cênica foi de uma companhia espanhola, La Fura del Baus. La Fura del Baus, exatamente, exatamente. Foi um grande trabalho. O tenor, também um tenor belíssimo, Marcello, que estreou... Poxa, foi só eu falar da sua memória que os nomes começaram a sumir. Começaram a fugir. Coisa curiosa. Impressionante isso, porque já faz um certo tempo, né? Enfim, mas foi um trabalho belíssimo. Marcelo Puente. Marcelo Puente. Isso, Puente. Marcelo Puente, exatamente. E foram 2 elencos, né? Fizemos o segundo elenco e foi muito bom. Também tive boa crítica. Antes disso, estou esquecendo de falar que eu fui chamado para fazer uma lutia, também minha estreia 2012, no Teatro San Martín Libertador, em Córdoba, com a Paula Almerares, grande soprano também da Argentina, o tenor Juan Carlos Valles, uruguaio, também belíssima voz. Então, eu tive várias passagens na Argentina antes de chegar no Colón, né? E foi uma experiência fantástica, assim, uma estrutura realmente que eu nunca tinha visto, né? A estrutura do Teatro Argentino de La Plata também foi maravilhosa. Foi a primeira vez que eu tive contato com o suggeritore, né? Com o ponto. Foi muito legal. Eles usam lá ainda, né? Usam no Teatro Argentino, que depois veio passar por uma dificuldade econômica muito grande e está tentando se reerguer agora, nesses últimos tempos. Mas é um teatro belíssimo, grande. Não é o Pablo Maritano que está dirigindo o teatro agora? Acho que é. Acho que é, né? Acho que é. Sim, acho que sim. E tem um barítono também, que é meu amigo, que está por lá. Sim. O maestro Silvio Viegas também já trabalhou lá, o Sávio trabalhou, o Lício Bruno, vários artistas brasileiros trabalharam lá. Eles trabalham muito bem. É uma temporada, tinha uma belíssima temporada. Tenho muita saudade de La Plata. Frio, mas adorava. E aí pouco vinho, né? Pouco muito. Vinho. Vinho. Fantástico. Foram belas garrafas de vinho. E aí eu voltei no Colón depois, em 2016, com Macbeth, que foi um grande desafio, porque, enfim, um papel título, né? Também minha estreia no papel. Trabalhei muito para preparar esse papel, mas a gente teve um pouco de dificuldade porque o nosso elenco, inclusive que a Eiko estava, o baixo chileno, né, cubano, Homero Pérez Miranda, foi um último elenco. A gente teve muito pouco ensaio. Né? Tivemos muito pouco ensaio e para mim foi muito difícil. Eu não tive a mesma repercussão, né? Porque realmente, para você ter uma ideia, eu conseguia cantar a grande área, né, do Macbeth, a Pietà Rispetto Amore, apenas no palco. Eu não conseguia cantar com orquestra. Poxa. Não dava, não chegava nunca. Então foi muito difícil, assim, sabe? Foi um grande desafio para mim. E depois de 2016 não voltei mais. Os meus contatos, as pessoas que me levaram no Colón, eu perdi contato. Umas me falaram que mudou totalmente a direção, né? O Colón tem mudado bastante a sua direção artística. E o Colón é um teatro de giro internacional, né? Então eles trabalham com muitos agentes e as temporadas são feitas com muita antecedência. As 2 vezes que eu consegui entrar no Colón foi por desistência do barítono principal. E porque, né? Obviamente, você sabia o que você estava fazendo, né? O que teria que ser feito. Claro, exatamente. Não. As 2 vezes foi por isso. Porque... Então, Douglas, eu vou interromper você um instantinho só. Sim. Porque para entender essa trajetória sua, você é um cara que começou, segundo você, tarde, né? Você seguiu aí, em poucos anos você seguiu à risca o seu professor, que você deu sorte de encontrar um professor muito bom, né? Isso. 2 anos, na verdade. E você foi aproveitando todas as oportunidades e indo para todas as bibocas que apareceram, porque você falou de coisas bacanas, mas a gente sempre sabe que tem uma coisa aqui, outra coisa ali que leva a gente. E essa sua entrada no Colón se deu justamente por uma companhia independente de ópera.
lá na Argentina, porque você foi, talvez, até para ganhar pouco, mas te deu uma visibilidade tal que te jogou no Teatro Colón, Exatamente, exatamente. né? A Casa della Ópera era uma companhia muito pequena, independente. Sim, A querida e saudosa Adelaida Negri sim. muitas vezes pegava recursos dela mesma, né? Ela mesma pagava os cachês. Ela era uma batalhadora fantástica, assim. E ela teve a sua carreira e as óperas que eu cantei com ela, que foi Poliuto e Lorelai, impressionante. Impressionante a forma vocal dela, assim. Principalmente a região aguda, era uma coisa impressionante ao longo já dos seus 65, 68 anos. E aí sim foi a porta de entrada. E ela falava assim: Douglas, a Casa della Ópera traz sorte. Vai dar sorte para você. Você vai chegar lá. E ela tinha razão. Inclusive, ela esteve presente tanto no Macbeth como no Vale Máscara, ela foi assistir. Inclusive, muito interessante, quando estávamos lá fazendo Lorelai, em 2010, ela conseguiu uma visita dentro do Teatro Colón, porque, obviamente, uma pessoa muito respeitada por lá, pela sua trajetória, e nós fizemos, eu e Miguel Geraldo, uma visita em todos os lugares do Teatro Colón. Foi uma experiência única, única. Ela mostrou todo o Colón, todas as salas, a famosa sala bicentenário dos ensaios, né, que é uma sala fantástica. E foi uma experiência, assim, única, única, única. E La Plata também me ajudou, com certeza, porque teve boa crítica. Córdoba também foi muito importante, né? Estrear o Enrico. E eu diria para você que foi uma experiência assim, quando cheguei lá, cheguei com muito medo, assim, porque você sente a responsabilidade, né? Para você ter uma ideia, quando a Porque gente... quando você chega no Colón, quer dizer que você chegou em algum lugar, Exatamente, né? eu não cheguei, Pois é, eu não cheguei num papel pequeno, né? pois Eu é. poderia, eu poderia estar chegando lá para fazer um papel menor, o Silvano, né? Um outro papel, mas eu cheguei para fazer Renato, né? Pra você ter uma ideia, o esquema foi esse, o elenco... Paulo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Paulo? Tô te ouvindo sim. Eu fiz uma bobagem aqui, entrou um negócio na minha tela, fui mexer e saí, sem querer. Então, o Lucas Salsi ia fazer o primeiro elenco e o Fabian Belos iria ser o segundo Renato. O Lucas Salsi chegou a informação de que ia fazer estreia em Viena, na Ópera de Viena. Ele cancelou. O Fabian subiu para o primeiro elenco e eles precisaram de um outro barítono com essa característica vocal. Então me chamaram. E no Macbeth aconteceu a mesma coisa, me parece. Então, assim, foi em cima de desistências, né? Claro que eles me ligaram com praticamente 4 meses, né, de antecedência para preparar o papel. Me deram todas as condições. E assim, Desistência, desculpa, desistência mais ou menos, porque se te ligam com 4 meses, eles podiam chamar qualquer pessoa, mas preferiram você. Então, ok, sim. desistência, mas não é assim uma coisa em cima da hora que vem só tem o Douglas, então vem ele. Não. Eles podiam ter chamado outras pessoas, mas chamaram você. como te falei, Né? exatamente, como você bem disse, o meu histórico lá com as óperas que eu fiz ajudou bastante, assim, a coisa do bel canto. Eles prezam muito pela característica da voz, né, da voz verdiana. Então, assim, foi uma grande experiência. Eu tenho vontade de voltar, claro. Estou sem contatos lá agora. Estou até pensando em, quem sabe, voltar a fazer uma audição para essa nova diretoria que tem lá, artística, né? Mas é assim, é uma experiência maravilhosa. Desejo que todos os meus colegas, você, todos os nossos colegas possam um dia passar por lá, porque é uma estrutura realmente que eu nunca vi bem. Não é à toa que é o teatro mais importante da América do Sul. E é isso que eu ia te falar. Eu cheguei para ensaiar Macbeth ali, final de agosto. E uma semana antes estava Kaufmann lá, fazendo o concerto.
Pois é. Então, tem um giro assim, né? É uma coisa impressionante. E quando você imagina as pessoas que passaram por lá, os maestros que passam por lá, enfim, todos os músicos, os grandes músicos, isso te dá realmente um calafrio, assim, sabe? Mas graças a Deus aí, como se diz, vem à tona aquilo que a Neide e o Rio falavam. Quando você chegar, você vai passar por isso, aí você vai ter que confiar nisso. E isso é muito importante, isso fica gravado, sabe? Isso que é importante. A Neide sempre falava muito isso. Você é muito quietinho, ela falava. Você é muito tímido e muito quieto. É uma faca de dois gumes. Porém, é muito importante. Porque eu vejo que você observa muito, você é uma pessoa muito observadora. Eu ficava observando muito as aulas nas oficinas de Curitiba e as aulas que eu poderia vir a assistir, né? Então eu tenho muito claro na minha mente os ensinamentos, as dificuldades. Hoje, quando eu dou uma aula de canto, vira e mexe, eu estou passando exemplos, e esses exemplos, tanto dele como dela, vêm, sabe? Então isso é muito importante. Por isso que eu acho assim, quando você traz um legado, o teu legado de um professor, é muito importante você levar isso. Se o professor é bom, né? E eu tive essa chance. O Miguel teve, vários artistas tiveram, Pepes do Vale, grandes colegas que estão aí. E, por favor, né? Muitos passaram pelo Benito, pelo Isabel, pela Dona Leila Fadá. Sim. A gente está falando do Rio Novelo. Estou falando do Rio pela minha experiência. O Amin Férez, de BH, grandes, essa vecchia escola, né, de canto, que eu gosto La muito. buona escola, né? Eu gosto muito dessa escola. Eu ainda preciso esperar um pouco para falar dessas coisas novas que estão aparecendo. Eu sei que tem coisas boas, mas assim, a minha referência são os artistas do passado. Eu não tenho nenhum problema em falar disso. Assim. Eu tenho referência a Bruzon, todos os grandes barítonos. Mas eu acho que todos os bons cantores que a gente tem hoje tem como referência os cantores do passado, porque... Sem dúvida, né? Não, eu acho que isso aí... É. Acho que se a gente não olhar para o passado, a gente tá perdido. Né? Sem dúvida. É uma escola realmente que deve ser seguida. Por mais que a ópera tenha mudado bastante o seu enfoque, né? Nós sabemos hoje. Sim. Mas eu sou ainda daqueles, não sei se puristas, mas assim, eu ainda quando quero ir numa ópera, eu quero assistir, eu quero escutar uma voz. Claro que se aquela voz tiver tudo aquilo que se exige hoje, um físico, uma aparência, né? Ok, maravilhoso, melhor ainda. Mas se ela não tiver, não há nenhum problema, porque eu quero ouvir a voz, eu quero ouvir se é aquele personagem, né? Isso é muito importante. Acho que tem tantas coisas interessantes para a gente falar a respeito disso. Por exemplo, um assunto que me interessa muito com relação à parte técnica é a preparação física de um artista lírico. Como é que é feita essa preparação? Como é que era no passado, né, Paulo? Como era no passado, como é hoje? Eu tenho uma linha que eu como uma pessoa que observo muito, eu sei que hoje os diretores e as companhias, e o espetáculo em si, exige que você esteja bem fisicamente. Mas o estar bem fisicamente, às vezes, necessita que você esteja numa academia, por exemplo. Né? A gente vê algumas montagens aí, os diretores focam muito no curso. Né? Então, falando dos cantores, basicamente, malhados. Sim. Ô Douglas, eu vou precisar maleducadamente te interromper de novo, porque eu não sei se você sabe, mas existe um tempo da live. Ele está quase acabando e como você começou esse assunto, eu não quero te interromper depois. Então eu vou encerrar essa live, vou iniciar uma outra, isso vai demorar 1 minuto, e aí conto com a presença de todos os amigos aí novamente, tá bom? E aí a gente faz o mesmo processo, eu te chamo novamente e você entra. Tranquilo. Tranquilo. Até já, pessoal, volta aí.